parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. O descompasso, desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata. Então, a colina era isso, eram aqueles 4 blocos perdidos ali, não tínhamos comércio, havia um barraco de madeira muito, coisinha mínima de 2 metros por 2 metros, coisa assim, à margem da pista, onde uma pessoa de manhã cedo vendia leite e pão. Talvez todo embasamento que nós tivemos veio dessa sigla, porque afinal Colina é onde moravam os professores da UNB e todos os nossos pais eram acadêmicos. Pela necessidade de abrigar professores, fazia parte do sonho do Darcy Ribeiro para a Universidade de Brasília. Ele teve necessidade de fazer esses edifícios aqui, de trabalhar essa proposta de habitação coletiva. Meu pai se aposentou do Departamento de Estado americano, né, o Itamaraty americano, e veio morar no Brasil, né, aposentado, e pois minha mãe era brasileira, ela queria ficar mais tempo perto da família. E aí eu cheguei com 9 anos de idade, quase 10, e era tudo muito estranho para mim, né, muito árido, a cidade, lembra? A cidade tinha nem 20 anos de idade ainda, sabe? Eu fui convidado, e na realidade eu e minha mulher, né, a Lúcia, nós somos convidados para trabalhar na Universidade de Brasília. Eu como professor do Departamento de Biblioteconomia e ela como bibliotecária, chefiando a seção de periódicos na Biblioteca Central da Universidade de Brasília, né? Então assim, nós somos convidados, né, e viemos para cá. Aí quando surge essa possibilidade de Brasília, universidade, ensino, foi uma coisa que era uma atividade que eu já tinha, de certa forma, praticado em cursinhos pré-vestibulares, coisas desse tipo. Eu disse, olha, por que não? Mas aí ao chegarmos, nos defrontamos com uma grande dificuldade, conseguir lugar para morar. Nesse momento, 68, não era fácil encontrar moradia. Eram muito caros os aluguéis, eram muito caros. Então eu comecei a procurar onde morar, e um dia conversando com um funcionário da Biblioteca Central da Universidade, ele falou, uai, por que você não vai morar na Colina? Esse Colina, o que é isso? Aí ele apontou assim, disse, olha, é ali, os blocos lá. Interessante. Olhei, vi os blocos ali. Aí fui me informar na seção correspondente, lá na administração da universidade. Perguntei sobre a Colina, o cara disse, tem apartamento vago. Ou seja, a Colina era meio terra inóspita. A maneira como se constituiu, né, esse movimento, né, é muito singular, né, de Brasília. Tem a ver com as características de Brasília, inclusive eu acho que é um matiz cosmopolita de Brasília, né? Basicamente foram filhos de professores, né, da UNB e de diplomatas, né? Sempre a UNB, né, tem um papel central, né, na história da cultura de Brasília, né? De certa maneira o cercamento ele é por si só um elemento que se contrapõe quase sempre à boa arquitetura, que considera o horizonte, que considera o entorno imediato, que considera a paisagem. E não é à toa que isso aqui era chamado de colina, na época não tinha toda essa arborização que tem agora, e então a gente percebia com muita clareza
a dimensão da implantação desse edifício numa parte do terreno da universidade que é mais alta que as outras. Então a gente tinha essa condição a cavaleiro em relação ao lago, muito vazio à época, sem essa vegetação toda, então se percebia muito bem, isso aqui tudo era muito limpo e essa limpeza ia até a água, até o espelho d'água. Então era muito agradável. Todo mundo descia. Essa história, eu vou descer, eu estou lá embaixo. Entende? Eles iam lá para baixo do bloco para se reunir como todas as crianças, né? E aí descobre os interesses comuns, né? Era a época em que as crianças brincavam muito de carrinho, de plástico, né? Fazer corrida de carrinho de plástico, futebol, que mais que eles brincavam? Aquelas brincadeiras típicas de criança, né? Da época, por exemplo, acho que eles pique-esconde, né? Essas coisas bem tradicionais. E isso propiciou certamente a aproximação entre eles, né? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando pensa em alguém, só pensa em você. E aí então estamos bem. O André me chamou para ver um show no Foods, onde estava lá o Aborto Elétrico e a Blitz e os Metralhas. Os Metralhas era a banda do André. Blitz era a banda do Bonfá, com os irmãos, a gente chamava os irmãos Jesus Pelado, né, que eles tinham cabelo comprido e eles ficavam sem camisa. E um deles era o Louro, né, que eventualmente fundaria o Capital. Havia já um clima musical na colina. E as paredes, as divisórias dos apartamentos eram umas placas, não é? Que deviam ter 3, 4 centímetros de espessura. Então era um compartilhamento de todos os interesses, de todas as brigas, de todas as discussões de marido e mulher. Então ninguém podia ficar muito crítico em relação ao outro, né? Porque todo mundo tinha seu rabo preso. Era muito engraçado aqui. O isolamento acústico era zero, não é? Todas as músicas que os outros ouviam, todo mundo ouvia. E aí foi o Felipe, na realidade, o cara que levou isso à frente, né, para ele, né, quis estudar bateria, vendeu uma bicicleta que tinha de dar de presente para comprar uma bateria, e ele estudava sozinho. E um belo dia ele chegou lá com uma bateria usada, instalou lá e haja paciência. Porque, como eu te falei, aquilo era uma caixa de ressonância. Lá, quando eu vinha da biblioteca, do prédio novo, da biblioteca, né, no meio do caminho já ouvia, né? Meio-dia. As pessoas se reunirem para se divertir, né? Porque era isso, na verdade, era uma forma de diversão, né? Mas isso nasceu de uma forma de diversão, né? De inventar formas de se divertir numa cidade que tinha pouquíssimas opções, né, de lazer, né, e opções culturais. Lembro que não tinha nada representativo para gente tocando na rádio. Não tinha música de jovem feita por jovens, para jovens. Não tinha roupa legal. Então a gente pegava uma camisa social, pintava, né? Pronto, tinha roupa. Não tinha festa, não tinha nem lugar, então a gente parava. Muitas vezes era meu carro, tinha Opala. Parava o Opala à beira do lago, abria as portas, abria porta-mala,
Abria o som, abria um vinho e pronto, a gente tinha uma festa. E não tinha bandas legais, então a gente, sei lá, o passo mais natural é começar a fazer banda. Esses muros, não tem limite para eles viverem aqui. Então o cara do bloco A conhecia do bloco B, que se juntava com alguém da outra rua, e nessa época eles faziam música, não faziam gangues, né? Então isso que era legal. Então eles juntaram, fizeram suas facções, mas umas facções teoricamente para o bem. Cada um tinha seu grupo e formava uma banda, né? Dado e o Mundo Animal, aí tinha Aborto Elétrico, o pessoal do Capital. Então cada um foi montando uma série de bandas aqui e conseguiram fazer esse celeiro de rock aqui nessa toda a região. Acho que toda essa arquitetura de Brasília, de não ter muro, de não ter cerca, permitiu que juntasse todas as cabeças boas ao mesmo tempo. Por causa dessa condição sobrelevada, quando a gente vem de lá para cá, a gente sente que o terreno sobe um pouquinho, né? E aí você tinha, antes de toda essa farta arborização, você tinha uma visão de todo o lago até aquela ponta lá, como quem está a cavaleiro, né? Num terreno sobrelevado. Daí colina. O que havia de importante na colina era o fato de haver uma coincidência de interesses num grupo socialmente homogêneo, não é? De pessoas, de professores, de pais, que eram pais com cabeças mais complexas, não é? Vamos dizer assim. A própria solidão da colina, de aquele negócio lá, como eu falei, meio gueto, né? Inclusive que faz com que eles sejam vistos de uma forma diferente pelos outros de fora. E outro detalhe que a gente não pode esquecer, não era a colina, era a colina no campus da Universidade de Brasília. Eu sempre falei isso para o Renato. Se não fosse Brasília, nada disso teria acontecido. É muito simples. Se alguém tem uma inclinação artística, ele vai se manifestar de um jeito ou de outro, né? Mas por ter sido aqui em Brasília que a gente se conheceu naquela época, momento, espaço, tempo, é que empurrou a gente nesse caminho específico. E a Brasília teve assim, a influência direta na gente. Aqui que tinha as embaixadas, Brasília, né? As mostras de cinema internacional, naquela época, Brasília. O isolamento cultural, o isolamento físico, Brasília, sabe? Essa relação com o poder, essa proximidade, essa tensão que a gente sentia só em Brasília. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste,